Tem uma passagem na Bíblia interessante, eu queria dividi-la com você, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 34. Olha que ensinamento Jesus nos dá. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Olha bem, Jesus está claramente dizendo que a lâmpada que vai iluminar o nosso corpo são os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Você vê que tudo é uma questão da maneira como você vê as coisas. Por exemplo, a gente chama aqui, todo dia, convida as pessoas para vir na igreja. Você já pensou se todo mundo que assiste a programação viesse na igreja? Que maravilha que seria. O mundo seria outro. Mas a maioria das pessoas assiste, vê, concorda até. Então, isso dá certo, é isso mesmo. Acha muito bacana, mas não toma uma atitude. Mas sabe por quê? Porque ela olha, o problema é a maneira como você olha. Ah, mas é muito longe. Ah, mas é difícil para chegar ali. Ah, mas tem isso, tem aquilo outro. Então, a forma como você olha as coisas podem te abençoar ou amaldiçoar a sua vida. Se eu olho com bons olhos, eu vou ver coisas boas. Você sabe qual que era a diferença de Jesus e das pessoas daquela época? Na época que Jesus veio aqui na Terra? Até os discípulos mesmo tinham essa dificuldade. Jesus olhava para uma pessoa e via até mesmo naquela pessoa, aparentemente ruim, coisas boas. Vou dar um exemplo para você. Zaqueu, o publicano. Ajuda eles a acharem aí. Zaqueu, o publicano, ele era uma pessoa muito mal vista. Muito mal vista. Tanto que, quando Jesus disse que ia se hospedar na casa de Zaqueu, as pessoas, sabe, o próprio Zaqueu mesmo, ele ficou assim admirado. O próprio Zaqueu ficou admirado. Nem ele esperava isso, que ele tinha um conceito dele mesmo. Aí quando Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, que me convém ficar na sua casa, ele ficou, olha lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Está vendo lá? Como é que as pessoas olhavam para Zaqueu? Um pecador. Um sujeito que cobrava impostos de forma exorbitante, que se aproveitava da situação. Uma pessoa não confiável. Mas Jesus já olhou diferente. Jesus viu em Zaqueu o que ninguém mais via, um homem vazio, um homem infeliz, um homem repudiado, mas que também queria mudar a vida dele. Isso aí ninguém via. O único que via isso foi Jesus. E Jesus estava certo, bispo? Estava. Sabe por quê? Olha o que aconteceu quando Jesus estava na mesa com Zaqueu. Mostra aí para mim. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, que ele sabia que tinha defraudado, alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só que resultado extraordinário teve a ação de Jesus, os bons olhos de Jesus. O homem resolveu dar metade dos bens para os pobres. Poxa, ajudou muita gente. E aqueles que ele tinha roubado, ele falou que ia devolver 4 vezes mais. Isso não foi Jesus que falou, não. Ô Zaqueu, é bom você dar metade dos seus bens para os pobres, para aplacar um pouco aí as iniquidades que você anda fazendo. E aquela turma que você anda roubando deles aí, devolve 4 vezes, Zaqueu. Zaqueu tomou essa atitude, ninguém falou nada para ele, não.
Então eu pergunto a você, Jesus errou no julgamento dele? Claro que não, porque Jesus olhou de uma forma diferente, olhou com bons olhos. Aí sabe o que Jesus falou para Zaqueu? Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que coisa bacana. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está vendo? Como é que você resgata o perdido? Ele está perdido. Se você olhar o perdido com maus olhos, como é que você vai ajudá-lo? Então, isso serve de exemplo para nós. Olha, Jesus não está olhando os seus defeitos, falhas, fraquezas. Ele está olhando as coisas boas que existem em você. Mas assim como aconteceu com Zaqueu, deve acontecer com você também. Zaqueu tomou uma atitude. O fato de Jesus ter dito que ia se hospedar na casa de Zaqueu era uma coisa extraordinária, mas mudaria a vida de Zaqueu? Não. O que mudou a vida de Zaqueu foi a atitude que ele tomou. Porque, claro, Zaqueu vai ficar feliz, Jesus ia entrar na casa dele e tal, papapá, depois Jesus ia embora. E aí? Ele ia continuar roubando, ia continuar cometendo atrocidades não, né? Mas de uma certa forma, né? Porque quando você rouba alguém, quando você defrauda alguém, aquilo é uma atrocidade. Então ele ia continuar sendo uma pessoa vazia. Mas o que mudou para Zaqueu? Foi quando ele tomou, o bispo Lucas, uma atitude. Tudo na vida depende da atitude que a gente toma. Ele viu Jesus assentado à mesa com ele, ele ficou contente com a presença de Jesus, como você fica contente quando assiste a programação, ouve a palavra, toca no seu coração, mas daí você precisa tomar uma atitude, que foi exatamente, o bispo, o que o Zaqueu fez. Ele tomou uma atitude e aí Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa. A paz.